Vamos dar continuidade então, meus irmãos. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Marcos. Estamos no capítulo 6. Hoje vamos tratar da porção dos versos 14 a 29. Confesso que esse é um daqueles textos da palavra de Deus que dói um pouco o nosso coração de ler. Mas tem muito a nos ensinar. Acompanhe com fé, com atenção a leitura que eu vou fazer da palavra. Marcos, capítulo 6, versos 14 a 29. A palavra do nosso Senhor diz assim: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nos abençoa por meio da Tua palavra, por meio de um texto duro, que às vezes, ao lermos, dói o nosso coração, mas que o Senhor nos instrua e nos mostre quão perigoso e maléfico é o pecado, Pai. Nos ajude a olhar cada vez mais para o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salva disso. É no nome dele que oramos. Amém. Meu irmão, você já tentou cobrir um pecado que porventura você tenha cometido, cometendo outro pecado por cima dele? Eu acredito que a maioria das pessoas já deve ter feito isso, porque quando a gente é criança, a gente é mestre em fazer algo assim. A gente faz uma coisa errada
E quando nos questionam sobre aquilo, ao invés da gente confessar, ao invés da gente falar, foi culpa minha mesmo, o que a gente faz normalmente quando é criança? A gente aponta o dedo e fala, foi minha irmã, foi o meu irmão, foi o meu amiguinho. A gente mente para tentar fugir da consequência do pecado anterior. Isso é cobrir um pecado por cima de outro. Várias vezes a gente tenta se safar das consequências do pecado, cometendo mais pecados. Vocês lembram, por exemplo, da história do grande rei Davi? No famoso caso do seu pecado de adultério com aquela mulher chamada Batseba, foi exatamente o que Davi fez. Não sei se vocês se lembram, mas Davi viu aquela mulher bela tomando banho, então ele teve um desejo daquela mulher. Então ele adulterou com ela. E logo a consequência do pecado veio, ela engravidou. Como é que ele então vai esconder esse pecado? Davi tem a sua grande solução. O que ele faz? Ele chama o marido dela, que estava na guerra, de volta, para voltar para a casa dela, se deitar com ela, e então ele acreditaria que o filho, na verdade, era dele, e pronto, resolvido. A questão é que Urias, o marido dessa mulher, ele não quis exercer esse privilégio dado a ele. Para ele foi uma deslealdade da sua parte ir dormir com a sua mulher, enquanto todos os seus parceiros guerreiros estavam lá no meio da guerra lutando. Então Urias não aceitou tal convite. Então a primeira solução que Davi tinha, a mentira, não deu certo. Davi então pensou numa nova solução. Ele vai falar a verdade agora? Não. O que Davi faz? Davi pede para os líderes da guerra colocarem Urias na frente da batalha, para que ele então morra em batalha. E o problema então, para Davi, aparentemente estaria resolvido. E assim Urias morre, e Davi achou que com esse novo pecado ele se livraria das consequências anteriores de seus pecados. Mas, meus irmãos, pecados não podem ser cobertos por outros pecados. Não é assim que nós nos livramos das consequências de pecados. O coração de Davi precisava se arrepender e ser tratado pelo único que pode perdoar pecados. No decorrer da história de Davi isso acontece. Mas eu quero puxar para hoje o nosso texto, como ele mostra exatamente isso. Pecados sendo cobertos por mais e mais pecados, levando até a morte. Uma história triste como essa que temos aqui, que mostra esse mundo quebrado pelo pecado, pode se afundar em imundície e tristeza. Mas a partir desse texto complicado, a gente tem muito que aprender sobre a periculosidade do pecado e de não tratar corretamente estes pecados, levando-os ao único que pode trazer salvação. Em resumo, hoje o que a gente tem que ver nesse texto é que pecados precisam ser confessados e evitados, pois se não forem tratados, levam à morte. Vou repetir, pecados precisam ser confessados e evitados, pois se não forem tratados, levam à morte. A gente vai ver isso em 3 partes. Em primeiro lugar, o texto vai nos ensinar que pecados não se tratam com mais pecados, mas devem ser confessados. O texto vai mostrar isso a partir de uma história que foge um pouco dos personagens que a gente tem visto, por enquanto, no Evangelho de Marcos, que a gente tem visto até agora. No Evangelho de Marcos tem só 2 histórias que não tratam diretamente de Jesus. A gente já viu uma lá no capítulo 1, que foi quando Marcos apresentou o ministério de João Batista. E agora nós estamos na segunda história que não trata diretamente de Jesus. Ela vai tratar sobre, de novo, João Batista, mas agora sobre o fim do seu ministério, da sua morte. E Marcos introduz essa nova história, nos levando
nos mostrando outros personagens. Veja aí os versículos 14 e 15 mais uma vez. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Primeira coisa que chama a nossa atenção aqui é que finalmente chegou ao conhecimento de Herodes tudo aquilo que Jesus estava fazendo na região. Provavelmente agora, nessa nova viagem missionária que Jesus iniciou no último texto, como a gente viu, ainda mais enviando os discípulos 2 a 2 para pregar o evangelho pela região, as notícias correram mais rápido, chegaram mais longe, e Herodes finalmente ouviu sobre Jesus. Ouviu provavelmente sobre os seus milagres, ouviu sobre como ele levava e arrastava as multidões com ele. Mas, na verdade, esse Herodes aqui, que é chamado de rei, ele não é rei, na verdade, propriamente dito assim. O pai desse Herodes é conhecido como Herodes o Grande. Era representante do rei de Roma ali na região da Judeia e Galileia. Mas depois da morte desse Herodes o Grande, então entrou em seu lugar esse Herodes dessa história que nós lemos, chamado de Herodes Antipas. Então, ele é chamado de rei porque ele age como governante ali naquela região. Mas, na verdade, ele é um servo do rei de Roma, que é o rei de toda a região. Então, ele é chamado de rei simplesmente por governar ali. E, finalmente chegou aos ouvidos dele sobre Jesus Cristo, a respeito do seu impacto, dos seus milagres e tudo mais. E a discussão que eles estavam tendo a respeito desse assunto que chegou até eles é sobre quem é esse Jesus. Quem é esse homem que tem feito essas maravilhas, essas coisas grandiosas? Uns diziam ser a reencarnação de João Batista. Até agora a gente nem sabia que João Batista estava morto, porque isso não tinha sido contado para nós no Evangelho. A história está sendo contada agora. Então alguns pensavam que era João Batista reencarnado, outros diziam ser o famoso profeta Elias, outros diziam ser alguns dos outros profetas, talvez Jeremias ou outros assim. Herodes ele já tinha tomado a sua posição. Para ele, veja aí o verso 16, Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. E aqui eu quero que você perceba que a morte de João não foi algo que Herodes fez com alegria, ou porque ele precisava, ele queria muito fazer aquilo. Não. Nos parece que isso ainda atormentava a mente de Herodes. Ou seja, ele ainda sentiu uma certa culpa por causa desse acontecimento. Por isso que Marcos vai contar para nós, a partir do verso 17, como um flashback aqui da história da morte de João Batista. Por que ela estava afetando a cabeça do rei Herodes? E essa história tem seu início com um relato de pecado da vida de Herodes. O texto diz que sua atual mulher, chamada Herodias, era casada com o irmão dele, chamado Filipe. Mas Herodes se apaixonou por ela e quis tomá-la de seu irmão. Herodias, o que ela fez? Ela concordou, ela falou: tá bom, eu me caso com você, Herodes. Eu também quero. Mas eu vou ter que abandonar o meu marido Filipe. E você também vai ter que abandonar a sua mulher. E eles fizeram isso. Ou seja, ambos abandonaram seus próprios casamentos a fim de adulterarem entre si. Mas as consequências desse pecado logo chegaram e vieram por meio de um homem de Deus, João Batista. João Batista ele não só sabia que aquela relação entre Herodes e Herodias era pecaminosa, como ele repreendeu o rei Herodes publicamente. João Batista era um cabra macho. Quando era para falar, era para denunciar o pecado,
Ele denunciava. Talvez você esteja se perguntando aí, por que que João está se metendo na vida desse crente? E meus irmãos, a vida cristã, ela envolve mais do que a gente só, igual João fazia, pregar o evangelho. O evangelho muda a nossa vida por completo. E isso envolve também ter responsabilidade moral. O que isso quer dizer? Que a gente tem que condenar o pecado onde quer que ele esteja. E foi o que João fez aqui. João, ele sabia que poderia ter consequências a partir disso, mas mesmo assim, ele não aceita, ele fala, isso é algo errado, senão aquilo poderia se tornar comum no meio da população, esse ensino errado vindo de um líder. Então João Batista, ele repreende publicamente este pecado. E por causa disso que João Batista fez, Herodias, a nova esposa aí de Herodes, ela passou a odiar João Batista. E ela queria matar a ele. Mas ela não podia fazer isso. Por quê? Versículo 20 diz para nós: porque Herodes temia a João, sabendo que João era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Herodes, meus irmãos, ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Sabia que aquilo que João estava falando era certo. Mas para cobrir o seu pecado, para se livrar das consequências do seu pecado, ao invés dele confessar e se arrepender, o que ele fez? Ele comete outro pecado. Ele prende a João Batista a fim de calar aquele homem inocente. Meus irmãos, pecados que não são tratados, eles não podem ser tratados com outros pecados. É necessário confissão e arrependimento. Herodes, ele claramente aqui reconhece que está errado, mas ele não tem coragem de dar o próximo passo. Ele não tem coragem de ir em direção ao arrependimento. Essa é, inclusive, uma grande diferença entre o que a gente chama de arrependimento e de remorso. Já ouviu falar em remorso e arrependimento? Em ambos os casos, a pessoa reconhece o seu erro. Mas o arrependido, ele dá o próximo passo. Ele confessa o seu pecado e ele busca a mudança de vida. O que tem remorso, ele só reconhece, chora pelo seu pecado, mas não muda de vida. Herodes, ele sabia do seu adultério, mas ele não queria se arrepender daquilo. E então, para esconder o seu pecado, ele colocou o inocente João na cadeia, para calar aquele que o repreendia, e também para tentar refrear o ódio da sua esposa que queria matá-lo. Quantas vezes a nossa vida, muitas vezes, acontece algo assim? A gente não quer passar pela humilhação de ter que confessar o nosso erro, e a gente busca outros caminhos para tentar fazer calar as consequências do nosso pecado. Por exemplo, um exemplo muito comum. Quando a gente está na escola ou na faculdade, muitos já devem ter feito isso. Você não estudou o suficiente, mas você não quer passar pelo vexame ou pela consequência da má nota. Então o que você faz? Você cola. Um outro exemplo, quando, por exemplo, a gente firma compromisso acerca de alguma questão na nossa vida e por falta de organização a gente esquece desse compromisso. É raro aquelas pessoas que têm a sinceridade e a integridade de virar para aquele que o convidou e fala: me perdoa, eu fui desorganizado e eu me esqueci. Não, muitas vezes a gente prefere formular 1001 mentiras na nossa cabeça para tentar explicar o nosso erro, ao invés de simplesmente ir pelo caminho certo, confessar. E isso quando a gente não culpa outra pessoa pelo erro que é nosso. Meus irmãos, pecados precisam ser confessados.
A gente leu hoje um salmo muito importante que fala sobre isso, o salmo de número 32. Ali Davi ensina uma coisa muito importante. Ele fala: enquanto eu calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu não confessei eles, para eles serem de fato, verdadeiramente tratados, o que ele diz que aconteceu? Envelheceram os meus ossos. Mas não só isso, ele diz que a mão do Senhor pesava sobre ele. O pecado, meus irmãos, ele faz mal. Às vezes ele faz até adoecer fisicamente, mas se não fizer fisicamente, certamente ele faz adoecer a alma. Porque nós não fomos criados para o pecado. Meus irmãos, que nós não façamos como Herodes nesse texto, mas que a gente faça como Davi conta no Salmo. Ele continua e diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade o Senhor perdoou. Mas Herodes não seguiu esse caminho e a situação só piorou. E a segunda coisa que a gente precisa ver é justamente a sequência que leva a não tratar pecados. Pecados não tratados só geram mais pecados. Essa é a segunda coisa que o texto vai nos ensinar. O texto agora mostra que Herodias, a nova esposa de Herodes, ela odiava João Batista e queria matá-lo. Ela certamente tinha medo que em algum momento Herodes desse ouvidos ao que João dizia. Mas por que ela tinha esse medo? O texto disse para nós, a gente leu aí o verso 20, que Herodes ele guardava João em segurança, mas de vez em quando Herodes dava uma ida lá embaixo, lá no cárcere, para falar com João. Ele ouvia João de vez em quando. Por quê? O texto diz que às vezes ele ficava perplexo, ou seja, ele ficava meio indeciso com aquilo que João estava falando, mas ele o ouvia de boa mente, que o que quer dizer que ele gostava daquilo que ele ouvia de João Batista. Ou seja, Herodes ele tinha uma luta interna na cabeça dele do que era certo e do que era errado. Ele sabia o que era certo, mas ele não queria se dobrar sobre aquilo, porque ele ia perder, na visão dele, muito. Então, Herodias receava que em algum momento Herodes desse ouvidos a João e se separasse dela. Por isso, ela estava esperando alguma oportunidade para matar a João. E como Herodes não tratou o seu pecado, essa oportunidade chegou, porque, como a gente vai ver, pecados geram mais pecados se não forem tratados. E essa oportunidade chegou na data de aniversário de Herodes. O versículo 21 diz que Herodes ofereceu uma festa em comemoração ao seu aniversário e convidou os principais homens da região. Claro, ele queria ali se mostrar que ele era o bambambam, que ele queria ser bajulado ali. Estavam lá os homens do alto escalão do governo, os chefes militares e os homens mais ricos da região, o texto nos diz. Certamente eles já tinham comido muito, rido muito, bebido uma quantidade excessiva de vinho, talvez já deviam estar até meio fora de si. E o texto não nos diz, mas é provável que Herodias, vendo tudo isso, ela começou a tratar a sua estratégia. Quando você junta o orgulho do luxo ali, da luxúria, mulheres sensuais e o álcool, você ganha a atenção de muitos homens. Herodias sabia disso. E ela então mandou a sua própria filha dançar. O texto não diz como, mas a gente pode imaginar que deve ter sido uma dança daquelas bem sensuais, para chamar a atenção daqueles homens. E aqueles homens, então, fazem com que a estratégia de Herodias dê certo. Herodes se agrada da menina e faz algo muito tolo. Para esbanjar o seu poder em frente aos seus convidados ali, ele faz uma tola promessa. Você pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar, menina. Talvez a menina tenha ficado até desacreditada com aquele
com tal privilégio que ela recebeu de Herodes ali, tanto que Herodes ele até amplia o seu pedido, a sua oferta que fez a ela. Você pode me pedir até metade do seu reino que eu vou te dar. Isso provavelmente é uma figura de linguagem, tá? Porque, como a gente viu, Herodes nem rei ele era para ter um reino, para dar metade para ela. É uma figura de linguagem para dizer que ele estava exagerando, que ele estava querendo se esbanjar na frente de todo mundo. Deve ter falado isso em meio a gargalhadas ou algo assim. E aqui a gente vê que realmente parecia uma estratégia de Herodias, porque a menina, ao invés de pedir alguma coisa para ela, o que ela faz? Ela corre para sua própria mãe e fala: o que eu peço? E a mãe, sem hesitar, já vira e fala: a cabeça de João Batista. Esse era o maior desejo dela. Se fosse algo inesperado ou não planejado, aquela menina provavelmente ficaria até escandalizada ou meio reticente com esse pedido da mãe. Mas elas estavam, parece como que comparsas. Porque o texto diz para a gente, no versículo 25, que no mesmo instante a menina saiu correndo até Herodes e ela até refinou o pedido, você percebeu? A mãe só falou: eu quero a cabeça de João Batista. Quando a menina chegou no rei Herodes, ela ganhou até coragem e falou: eu quero que sem demora você me dê num prato a cabeça de João Batista. Pecados gerando mais pecados. C.S. Lewis, um grande autor cristão, ele conta uma ilustração que ajuda a gente a entender o coração pecaminoso de Herodes nessa situação aqui. E muitas vezes é o nosso também. Ele disse que quando ele era criança, ele às vezes tinha dor de dente. E aí ele preferia não virar para sua mãe e contar para ela dessa dor. Ele sabia que se ele contasse, a mãe dele ia dar um remedinho, uma aspirina talvez, para fazer com que a dor parasse. É óbvio que ele queria esse remédio. Mas junto desse remédio, ele sabia que a mãe dele ia levar ele para o dentista. E quando ele fosse para o dentista, o dentista não ia tratar só daquele dente que doía, mas de todos os outros problemas dos seus outros dentes. E ele não queria passar por essa experiência dolorosa. Meus irmãos, Herodes, ele não queria a morte de João. Ele até reconhecia que João era um homem santo e bom. Mas ele sabia que para ele não matar, para ele não cair nesse erro, ele teria que trazer vários dos seus outros erros à tona. Para ele não cometer aquele pecado, Deus ia ter que tratar todos os outros pecados dele também. E muitas vezes, a nossa tolice também é a mesma de Herodes nessa questão. Nós não nos entregamos a Cristo e confessamos o nosso pecado, porque por trás do pecado que nos atormenta, tem todos os outros pecados que Jesus vai tratar também. Mas tem alguns que a gente às vezes gosta tanto que a gente não quer que Deus mexa neles. Por exemplo, eu quero que Deus melhore meu relacionamento com a minha esposa, por exemplo, mas eu não quero confessar a minha pornografia. Ou então, eu quero que Deus me ajude e cuide para que eu melhore a minha saúde. Poxa, eu sou templo do Espírito Santo. Mas eu não quero ter que confessar a minha glutonaria. Ou então, eu quero que Deus me ajude a ser mais pontual. Estou falhando nisso. Mas eu não quero ter que confessar a minha preguiça e a minha falta de organização. Até porque a minha personalidade, eu sou assim. Às vezes a gente até dá desculpas, né? Para não se arrepender de outros pecados nossos. E assim, meus irmãos, pecados, ao invés de serem tratados, eles geram mais pecados. A gente não tem coragem, muitas vezes, de se entregar para o nosso Senhor, porque a gente acha que vai ser doloroso demais fugir daquilo que a gente tanto gosta e que a gente sabe que Ele não aprova. Toma cuidado com isso, meu irmão.
porque o resultado disso é problemático. O problema, meus irmãos, é que pecados têm um fim trágico. E essa é a última coisa que a gente tem que aprender com esse texto. Pecados sempre têm o seu fim na morte. Pecados sempre têm o seu fim na morte. Na sequência da história, Herodes mostra que seu orgulho não deixou com que ele se arrependesse. E ele prefere seguir com aquela sua promessa tola, mesmo sabendo que era algo errado. Ele diz ali no texto, veja lá o verso de número 26, entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Mas sabia que não é isso que a lei diz? Herodes podia até estar usando a desculpa aí, mas eu jurei, agora eu vou ter que fazer. Não. Se você abrir a Bíblia lá em Levítico 5, não precisa abrir não. Levítico capítulo 5, é dito que se alguém fizer um juramento, uma promessa temerária, que o obriga a fazer algo que é errado, que é mal, ele deve confessar essa tolice, sacrificar pedindo perdão, e ele não vai precisar estar mais obrigado para aquela promessa que tinha feito. Ou seja, Herodes tinha como não matar João pela promessa que ele tinha feito. Só que ele precisava se arrepender. A lei dizia isso. E meus irmãos, algo assim provavelmente era demais para Herodes. O texto diz que ele olhou para todos os que estavam ali com ele, seus convidados, e provavelmente ele deve ter pensado, entre o meu orgulho e a minha reputação na frente de todos esses grandes homens aqui que eu convidei, e a vida de João Batista, eu não tenho dúvida de qual vai ser a minha escolha. E assim, ele não se arrepende e atende ao pedido da menina. O texto diz que o carrasco foi enviado até a prisão e lá mesmo decapitou João Batista sem qualquer cerimônia. E o desejo de Herodias foi sanado por conta do orgulho e da tolice de Herodes. E a vida desse bom homem de Deus foi ceifada porque pecados não foram tratados. Mas a consequência não caiu só sobre João. Tem uma coisa que esse texto aqui não diz, que a gente conhece pela história. A história nos conta que o pecado do adultério de Herodes cobrou suas consequências também. Lembram que Herodes ele teve de abandonar a sua esposa para ficar com Herodias, assim como Herodias teve que abandonar o seu esposo para ficar com Herodes? Bem, a sua esposa anterior, a esposa anterior de Herodes, era filha do governador da região da Pérea, que era próxima ali da Galileia. E o pai da moça ficou extremamente irado com a situação. E nos conta a história que ele declarou guerra a Herodes. E nessa guerra Herodes saiu perdedor e seu exército foi aniquilado. Herodes ele até tentou sair dessa, e a sua esposa nova, Herodias, persuadiu ele, vamos até o rei de Roma para você pedir a ele um novo governo, um novo reino para você cuidar. E ele foi, mas dessa vez o imperador, o rei de Roma, rejeitou o pedido de Herodes e ele foi exilado, onde permaneceu até a sua morte. Pecados, meus irmãos, sempre vão cobrar suas consequências. O final do texto nos mostra que os discípulos de João foram até o cárcere recuperar o corpo de João e tratá-lo de forma digna do bom homem que ele foi. E assim João descansou. Mesmo apesar desse final trágico e triste como esse, João pôde descansar com seu Senhor. Meus irmãos, quando eu digo que pecados sempre têm seu fim na morte, eu não estou dizendo aqui que se você contou, uma mentira para o seu chefe, dizendo que já está terminando o trabalho, que você nem começou ainda, que você vai morrer ou que você vai ser decapitado ou exilado até a morte. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer em primeiro lugar, tem duas coisas para que leva essa questão do pecado sempre levam à morte.
A primeira coisa é que pecados sempre vão ter, no mínimo, sabor de morte. A princípio, podem até não te atingir as consequências do pecado, mas elas sempre vêm, às vezes atingindo pessoas ao seu redor, envolvendo conhecidos, envolvendo outras pessoas, como foi o caso de João Batista, que pagou o preço do pecado de Herodes. Às vezes o nosso pecado não tratado, meus irmãos, ele envolve pessoas ao nosso redor, causando um mal maior do que nós estávamos tentando fugir, do que causaria conosco. Uma briga, por exemplo, não resolvida vai envolver, às vezes, a família inteira. Paulo, por exemplo, diz que na igreja, quando um membro está em pecado, não é só ele que está sofrendo, todo o corpo sofre. Pecados não tratados, eles causam muito mal, não só à pessoa, mas a vários ao seu redor. Por isso que pecados têm sabor de morte. Mas tem uma segunda coisa que eu quero dizer. Pecados, eles sempre levam à morte, porque no fim, e eu digo no fim mesmo, o pecado vai te levar à morte se não for tratado. Agora você vai precisar saber qual morte você vai ser levado. Uma morte como a de Herodes, sem arrependimento e exilado, não só exilado de onde ele queria estar, mas exilado do próprio Deus. Ou uma morte como João, apesar de dolorosa, humilhante, trágica como foi, mas que para ele foi um descanso eterno dos sofrimentos desse mundo. Eu me impressiono com quantas pessoas preferem fugir do tipo de morte de João Batista. Buscam ter uma vida tranquila, se puder, cheia de prazeres, dinheiro, ambições, como Herodes teve, e fogem da morte. E se ela vier, que seja depois de algo como: aproveitei tudo o que eu podia, estou satisfeito, eu posso morrer em paz. Mas essas pessoas se esquecem, ou na verdade preferem não acreditar, que a morte física desse mundo, ela não é a última parada. E João sabia disso. Ele preferiu não olhar para as coisas dessa vida, mas vislumbrar as coisas do porvir. Ele não se importou muito com os prazeres da vida, como, por exemplo, o banquete que Herodes teve no seu aniversário. Você lembra o que João comia? A Bíblia diz que ele comia gafanhotos e mel silvestre. João também, ele não se importava muito com mulheres. Nós não somos informados de que ele teve uma, e provavelmente não. João também, ele não se importava em ser bajulado como Herodes queria, em ser chamado de rei. João passava longe disso. Ao invés disso, ele pregava o arrependimento e anunciava um outro rei que viria. E que ele falava que ele não era nem digno de desatar as sandálias desse rei. João não se importava com uma morte trágica e dolorosa nesse mundo. Mas ele sabia que depois dessa morte, ele teria lugar eterno ao lado do seu Salvador. Meu irmão, só existem essas duas opções de morte. Ou o pecado nos leva à morte, ou nós morremos para o pecado. A primeira opção, ela é simples: faça o que seu coração mandar e viva sem arrependimentos. Mas saiba que as consequências vão chegar quando você estiver diante do Rei dos Reis. Ou então a segunda opção, que pode ser dolorosa nesse mundo, vai exigir que você entregue sua vida aqui nesse mundo e se a dedique a Jesus Cristo. Veja que Marcos, o evangelista, ele organiza esse texto justamente para a gente perceber isso. Olha aí na sua Bíblia, onde o texto de João Batista, da morte de João Batista, está colocado. Antes dele, nos versos 7 ao verso 13, tem o envio dos discípulos. Mas sabe onde que os discípulos retornam? Logo depois do texto de João Batista, no versículo 30. Veja aí o versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença
de Jesus e lhe relataram tudo que haviam feito e ensinado. O que Marcos está ensinando para a gente aqui? Que o preço de seguir a Jesus, muitas vezes, vai ser o preço que João Batista pagou. Muitas vezes vai poder levar à humilhação e à morte. Mas isso é pouco, porque João, ele está prefigurando para nós aqui o que foi a verdadeira e a mais significativa das mortes, a do seu Senhor Jesus Cristo. Veja os paralelos. Jesus, ele é preso como João foi preso. Jesus, ele era inocente, tal como João é inocente nesse texto aqui. Jesus, ele morre porque pecados não foram evitados, tal como João morre, porque Herodes não evitou e fugiu dos seus pecados. Mas a grande diferença aqui é que Jesus Cristo, ele é diferente. Como o próprio João Batista pregava, ele era o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. A morte de Cristo significa a morte do pecado e vida para o pecador arrependido. Então, meu irmão, a dor do arrependimento, da confissão, talvez até da humilhação que o pecado possa trazer, são muito pouco perto do preço que Jesus pagou para poder prover salvação para o seu povo. E muito pouco perto do sofrimento que espera aqueles que não estiverem em Cristo. A gente só tem como finalizar esse texto dizendo: entregue-se a Cristo, siga-o, confesse-o, arrependa-se dos seus pecados, mude a sua vida. Isso vai exigir que você morra para esse mundo, morra para o pecado. Mas isso vai te dar uma esperança, um anseio por uma verdadeira vida e vida eterna, que é o que Jesus Cristo promete. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por este texto. Textos assim, eles são duros, mas eles nos ensinam o quão duro também é o preço que o pecado cobra. Nos ensine, Pai, a evitar, a fugir do pecado e a nos arrepender quando porventura pecarmos. Mas principalmente, nos guie em direção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que se fez pecado por nós, que pegou esse pecado nosso e levou até a cruz do Calvário e morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos nos libertar do preço que o pecado cobra. Obrigado por isso, Pai, porque por meio desse ato grandioso de Jesus, nós podemos ter vida. E nós louvamos a Ele por isso. E no nome dele oramos. Amém.